Boa noite, você que nos acompanha na TV Canção Nova. Sou eu, o Padre Roger Araújo. Estou com você ao vivo, direto de Brasília, no programa Além da Notícia, para conversarmos sobre assuntos da atualidade, que diz respeito à nossa vida, a tudo aquilo que nós enfrentamos na sociedade em que vivemos e convivemos. Quem é que não está experimentando aí mudanças diárias, constantes no clima da nossa sociedade, do planeta em que nós vivemos? Este ano, por exemplo, o frio chegou com mais força em muitas regiões do Brasil e a gente não sabe quando fica agasalhado, quando tira o agasalho. E em outras regiões, por exemplo, agora na Europa, está um calor insuportável. Por que acontecem tantas mudanças climáticas? E quais são as consequências dessas mudanças para a nossa própria vida? Por que ficamos tão frágeis e muitas vezes até indefesos diante dessas mudanças? Então, é o assunto que nós vamos conversar hoje aqui no nosso programa Além da Notícia. Condições climáticas e as condições de saúde nessas situações. Você, inclusive, pode participar do programa conosco, tá? Vai aparecer o número do nosso WhatsApp. Manda aqui para mim também, para já anunciar aqui o número do nosso WhatsApp, para que você possa mandar as suas questões, suas perguntas, suas dúvidas e para que você possa entrar na conversa conosco. Quem está aqui para falar conosco sobre este assunto tão importante e tão pertinente é meteorologista do INMET, Mamed Luiz. Seja muito bem-vindo. Boa noite para o senhor. Boa noite, muito obrigado pelo espaço. Estamos prontos para tentar esclarecer. Quanto tempo é que o senhor já trabalha com nessa área específica, meteorologia? Estamos já há 20 anos trabalhando nessa área de meteorologia. Já, né? Já viu muito o clima mudar para cá, para lá? Já está acostumado? Já, por ser do interior, nasci, me criei no interior, a gente pegou toda essa evolução do crescimento das cidades e nunca imaginei que eu fosse estudar meteorologia. Mas com isso, acho que foi uma grande ajuda passar todas essas fases até hoje, quando a gente está vivendo. Muito bem, conosco o doutor Ricardo Martins, pneumologista e professor de faculdade de medicina da UNB. Muito boa noite, obrigado ao senhor por estar aqui conosco. Boa noite, Padre Roger, boa noite aos telespectadores. É um prazer compartilhar com vocês essa conversa. E com certeza o senhor é muito procurado, né? Porque cuidar da saúde exige estar prevenindo e se prevendo para tantas situações e mudanças climáticas tem tudo a ver com a nossa saúde, né, doutor? Certamente, as mudanças climáticas repercutem muito sobre as doenças respiratórias. Coisa boa. Muito obrigado, então. E nós vamos, então, começar a nossa conversa. Doutor Mamed, né, Luiz? O doutor é o doutor Ricardo, tá? Então, Mamed, eu quero começar a perguntar para o senhor por que há tanta variação climática, não é só no Brasil, nós estamos falando do nosso país. Por exemplo, esse ano Brasília experimentou um frio que fazia tempo que a gente não conhecia aqui na nossa cidade, né? Chegou um frio com força, com violência, outras frentes frias também chegando no sul do país. Por que há uma variação climática assim tão grande no nosso planeta? Boa noite, Padre Roger, boa noite, telespectadores. Bom, primeiro acho que tentar pensar para que as pessoas possam entender, Padre Roger, é o seguinte. Sim. A Terra ela tem movimento de rotação, translação e precessão. O de rotação ele é conhecido pelas 24 horas, que é o dia responsável pelo dia e a noite. E a translação que é responsável pelas estações do ano, inverno, verão, outono e primavera. Então, quando chega no inverno, o hemisfério sul, para que o senhor possa ter uma ideia, assim como os telespectadores, no verão no hemisfério sul, a Terra está com a parte sul mais próxima do Sol e no inverno mais afastado. Consequentemente, a radiação chega em menor quantidade para nós no hemisfério sul, motivo pelo qual tem inverno. Consequentemente, com o inverno, as massas de ares polares, que normalmente entram pelo sul da América do Sul, atingem o Brasil pelo sul e muitas vezes se espalham até o sul da região norte. Então, isso traz um certo ar frio polar que as pessoas sentem em diversos lugares aqui do Brasil, especialmente sudeste e sul, é onde essas massas de ar frio entram com uma maior intensidade. Brasília parece que... Nós estamos no centro do país, como é que o frio chega com força aqui nessa cidade? Chegamos ali, Padre Jorge. O que acontece?
Quando essas massas de ar polares entram, então ela não entra com aquela intensidade, como eu falei, no sul e sudeste. Brasília, o ano passado, estávamos comparando aí as temperaturas, por incrível que pareça, o ano passado as temperaturas estavam até mais baixas em julho do que este ano. Então, às vezes as pessoas pensam, não, porque o ano passado foi mais frio, esse inverno está mais quente. Não, mas se compararmos, quando não há um fenômeno de grande escala atuando sobre o planeta, no caso El Niño, que é muito falado, muito conhecido, então isso que influencia, vamos dizer assim, no clima mundial. Mas quando não tem, fica uma fase neutra, que é a que nós estamos passando agora, e então não tem essa influência nesse frio. Mas o que acontece? As massas de ar polar no inverno, elas têm essa frequência. Quando elas chegam no hemisfério sul, elas começam a atuar. E Brasília pega parte dessa massa de ar polar, não pega com toda essa intensidade. E às vezes a temperatura, por exemplo, como passou aí dia 18 e 19 agora de julho, foi quando essa massa de ar polar foi a mais intensa até agora que passou pelo país. Brasília chegou em torno de 10 graus, plano pior. 10 graus. No Distrito Federal tivemos a temperatura em torno de 8, 9 graus. Com a sensação térmica muito abaixo disso aí, né? Exato. Aí o que acontece? Essa sensação térmica que as pessoas ouvem falar, na verdade é com relação ao vento e também à umidade. Se esse vento estiver mais forte, consequentemente as pessoas sentirão mais frio. Mas se ele não estiver forte, tiver um vento fraco, a temperatura pode estar até 7 graus. As pessoas vão sentir um frio, mas não é todo aquele frio quando se sente quando o vento está mais intenso. Agora, doutor Ricardo, o nosso organismo humano não está preparado para uma mudança como essa? Nós estamos agora aqui com calor, de repente chega uma frente fria como essa e traz um frio intenso. A gente naturalmente não está preparado para isso? Uma média nos ajuda muito, porque hoje os meteorologistas conseguem prever com muita exatidão mudanças climáticas. Então, nós precisamos nos informar e nos precaver, nos agasalhando quando for assim necessário e buscando sempre a alimentação saudável, não quantidade, mas sim qualidade e hidratação. Com isso, a gente consegue, aliado a hábitos de higiene saudáveis, né? Lavagem das mãos, assoar o nariz, lenço de papel descartável, coisas que a gente tem falado sempre aí na imprensa, né? Com essas medidas, a gente consegue se resguardar dessas mudanças climáticas. Eu só queria chamar a atenção para você que está em casa. O nosso WhatsApp é 61 99 164 4304, ok? 61 99 164 4304 e você já pode mandar suas perguntas, suas questões para que você entre na conversa também aqui conosco. Bom, Mamedes, o senhor falando aqui conosco, eu estou com o Correio Brasiliense aqui, que foi o jornal aqui da cidade, que foi do dia 19 de julho, mostrando justamente que em 1964, não é, caiu granizo aqui na cidade. Era de uma brancura tanta, a foto está preta e branca, não sei se o nosso cinegrafista consegue pegar aí. Caiu granizo aqui na cidade e as temperaturas com certeza baixou e tal. Então, para dizer que não é um fenômeno novo, né? Algo parecido, as pessoas ficaram assustadas, talvez os mais jovens não tenham ainda experimentado um frio tão intenso, por exemplo, aqui na nossa cidade. Bom, se explica, Padre Roger. Olha só, neste ano, Brasília praticamente estava toda ela com a parte de vegetação natural aqui sobre o Distrito Federal. O clima nessa época ele era um clima mais, entre aspas, assim, ajustado. Chovia regularmente e no verão, que é comum, provavelmente essa chuva de granizo que aconteceu, provavelmente foi no período de verão, que é quando a umidade está maior. Há uma convecção dessa umidade, formação desse tipo de nuvem que provoca esse tipo de fenômeno. Nós chamamos de cumulonimbus, que é a nuvem terror para o pessoal da aeronáutica. Então, esse é responsável. E hoje, essas condições naturais praticamente mudaram muito aqui sobre o plano piloto, praticamente em grande parte do Distrito Federal. Tanto que as pessoas que passaram por essa época, podem até perceber que hoje a chuva que acontece é uma chuva mais violenta, de uma forma isolada, totalmente irregular e vai embora. Não é aquela chuva que era boa para a agricultura, que chovia 10 milímetros hoje,
5 amanhã, 10 e praticamente todo mês havia um pouquinho de chuva. Hoje praticamente não está acontecendo mais isso. E isso em decorrência de quê? O que alterou nos últimos anos? Essa parte natural que se perdeu devido ao crescimento urbano, da cidade, exato, o crescimento demográfico, o telhado, o próprio asfalto, né, que onde era natural, que poderia absorver bem essa chuva quando cai, não tem mais, então ela escorre tudo para um lado ou vai para o outro, então isso, de uma certa forma, também prejudicou os lençóis freáticos daqui do Distrito Federal, mas que é comum em todas as cidades pelo mundo afora. Olha só, doutor Ricardo, essa própria matéria do jornal diz que só nesse ano 22 pessoas aqui no Distrito Federal morreram de gripe. É um número elevado, né? É um número que preocupa, né? Em geral, a gente tem o conceito de que gripe é uma doença benigna, e é mesmo. Grande parte das pessoas contrai a gripe e em 3, 5 dias está restabelecida dos sintomas. Mas a gripe mata, e é por isso que as pessoas têm que ter atenção, principalmente com aquelas campanhas do governo de vacinação. Infelizmente, esse ano, as campanhas de vacinação não tiveram o sucesso que tiveram das outras vezes. Sobrou vacina, tanto que muitas pessoas se beneficiaram do uso da vacina, porque sobrou para aquelas categorias, aquelas faixas de cidadãos que tinham a possibilidade de fazer uso da vacina. E agora nós estamos vivendo um momento de circulação do vírus, né? Que a gente chama do período de circulação do vírus, de vários vírus, mas principalmente do vírus influenza, que é o que causa a gripe. E as pessoas, então, agora vão precisar, ao invés de prevenir, remediar a situação caso tenha um quadro mais grave de gripe. Pois é, eu só chamo a atenção ainda para essa questão de mudança climática, porque nós levantamos de manhã, está com frio muito intenso, não é? Aquele frio e a gente já começa a chegar às 9 horas da manhã, já tem que tirar um monte de agasalho e assim por diante. Essa variação de temperatura, de clima, de manhã para tarde, ela é muito prejudicial para a nossa saúde? Se as medidas preventivas forem adotadas, como, por exemplo, as pessoas se agasalharem e se alimentarem bem, não há problema nenhum. O que pode ocorrer é que a pessoa, às vezes, sai sem se agasalhar e aí torna-se vulnerável a uma redução das defesas respiratórias e aí a contrair infecções respiratórias. Tá certo. A pessoa não quer se identificar, mas pergunta aqui para uma média se em Brasília pode chegar a nevar. Olha, só se o mundo virar de cabeça para baixo, porque realmente vai ser impossível. Frio ainda pode fazer, mas nevar é muito impossível. É somente na região sul do país, ali para Rio Grande do Sul, né? Exato, nas áreas serranas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até mesmo no Paraná. A neve que cai aqui no Brasil é aquela neve diferente que acontece nos outros países lá da Europa, Estados Unidos, Alemanha. É diferente, porque ela só acontece nos lugares mais altos. E normalmente lá no sul tem esses picos mais altos, que é o Morro da Igreja, isso é em Santa Catarina, bem naquela região aí, serrana mesmo, próximo aos cânions ali que tem. Então é onde que acontece neve. Fora isso, é mais difícil acontecer. E o clima da região norte vai ser sempre seco? Ali nas regiões mais norte do Brasil e nordeste brasileiro, é possível experimentar esse frio intenso que às vezes experimentamos por aqui? Não. Frio intenso para a região norte não, porque ela está numa latitude mais baixa. Agora, o sul da região norte, que pega ali Rondônia, o Acre e todo o sul ali do Amazonas, no período de inverno pode experimentar um pouco de frio, sim. Já o Nordeste, ele é o contrário. Ele tem as chuvas que normalmente começam lá para o fevereiro, que é por um fenômeno que eles chamam de zona de convergência intertropical. Então, nessa parte, esse fenômeno sempre vai ficar acontecendo e essas chuvas vão acontecer e o frio não vai chegar até lá no sertão nordestino. Pode até chegar com muito pouco, mas as pessoas que estão acostumadas com temperatura a 23, 24 graus no início da manhã e chegar um ar com 17, 18 graus, as pessoas vão sentir um pouco mais de frio, sim, mas não é com toda essa intensidade. E no leste é onde, vamos dizer assim, experimentam essas temperaturas um pouco mais baixas, pegando Bahia, parte de Pernambuco, até mesmo as partes mais altas ali da Paraíba. Isso justifica porque as secas também são tão prolongadas, por exemplo, no sertão nordestino?
Também, porque isso influencia mais do sistema dos ventos, né, e das massas de ar que atuam naquela região. Então, mas no interior é uma massa de ar mais seco que atua e ele impede, vamos dizer assim, a formação de nuvens de chuva. E o fenômeno meteorológico que provoca a chuva no sertão nordestino é a zona de convergência intertropical. Ela é a responsável pela chuva. Se ela não vier a acontecer, quando ela migra de norte mais ao sul, que fica oscilando ali sobre o Ceará, Rio Grande do Norte, nessa região, não tem como assim fazer uma chuva mais volumosa. Tem uns outros fenômenos meteorológicos que a gente chama de um vórtice ciclônico dos altos níveis da atmosfera, que é uma circulação que está lá em torno de 12 mil metros de altura e que gira no sentido horário para nós aqui no hemisfério sul. Em superfície caracteriza tempo seco, mas nas bordas faz chuva. Faz chuva. Bom, a conversa está muito boa. Você que está em casa já está mandando suas perguntas. Você pode mandar mais também. Nosso WhatsApp 61 99164 4304. Nós vamos para um breve intervalo, só para nós tomarmos uma água aqui. Vamos voltar aqui no nosso programa Além da Notícia para continuar conversando desse assunto que é tão importante para todos nós. Até já, nós voltamos.